Oiê! Hoje nós vamos contar a história da Belle, que era doida por Michael Jackson e decidiu realizar o seu sonho. Eu sou a Bá Dickelman. E eu sou o Bruno Lopes, que talvez já saiu um fiapo de risada aqui. E hoje vamos estar em Papos de Aranha, como eu já tô, né? Ou um fiapo de risada, ou uma fofoca externa, interna, bem interna. Eita! Nunca saberemos, né? Ou em Papos de Aranha é esse nosso podcast que traz apenas histórias reais, quase absurdas demais pra serem verdade. Lembrando que você pode apoiar o nosso podcast na Aurelo. Quando a gente fala apoiar, a gente tá falando de dinheiro, né? Grana. Porque a nossa família e amigos apoiam a gente emocionalmente. Moralmente. A gente tá precisando de dinheiro agora. Aurelo. É. Apoiar. Beijos. Pix. Mirtes! Bah, eu tava lembrando daquele episódio ridículo que eu decidi fazer a dancinha. Aquela dancinha, Que gente, foi tá aquilo? impagável. Impagável. Eu confesso que de vez em quando eu entro lá no nosso Insta só pra ver de novo você dançandinho assim, ó. A gente escolhe passar vergonha, né? Bomba. Bomba! Bomba. Eu tenho um negócio pra contar, Bah. Ah. A gente tem um segredo hoje que a gente quer contar pra vocês, porque a gente é Mas você linguarudo. vai contar? Se é segredo, você vai contar? É segredo. Não, mas é um segredo que a gente vai descamando como uma bela cebola roxa. A gente vai tirando as cascas, vai tirando as camadas e vai chegar Tá no muito difícil momento pra em mim. que ela é apenas uma cebola Eu ruim. odeio cebola, Eu também. cara. Por que você deu esse exemplo? Porque ela tem É camadas. um segredo bom, eu juro. É bom. Não, o quê? Eu mesmo já falei, bomba! É uma bomba isso aqui. Sim. Gente, é o seguinte. Estamos aqui no nosso querido e amado EPA, Pasmem. nosso Em Papos de Aranha, né? E a gente Surtou. Então, e aí que tá, porque a gente tem um segredo, a gente quer compartilhar o segredo com vocês, mas a gente não quer compartilhar o segredo com vocês. Por quê? Porque somos aqui, como bons influencers, a gente vai falar aqui pra Aham. vocês que a gente não pode contar ainda. Aí pode, produção. Ai, tá todo mundo pedindo. Ai, não pode para. ainda contar, sabe? Mas na verdade a gente só quer fazer um suspense mesmo. Uhum. E a gente não vai contar esse segredo. Mas. Não, a gente vai contar, mas assim, Não, pra quem não merece. agora, não essa semana, né? talvez, não Essa sei. semana a gente. Não, durante a semana, por que não? Tá, vou tentar explicar. Vamos lá, Faz tá assim, ficando ó, meio confuso. faz assim, ó. Fala como que a gente vai fazer para as pessoas terem acesso, que no comentário eu vou contar pra elas o que, que a gente vai fazer. Acho que é mais fácil. Era o que eu ia fazer, mas então vamos lá. Bacana, agora eu mandei e ela vai fazer, adoro. Não vou mais, vou cruzar o Vai braço. voltar igual aquele episódio. Não, gente, é o seguinte. No meio desse episódio, a gente vai deixar uma senha pra vocês, um código. E a ideia é que vocês anotem, memorizem esse código aí. Porque lá no final do nosso episódio, lá no final, depois da vinheta, assim, do rolê todo, Sabe quando rola os comentários? a gente vai dizer pra vocês o que vocês vão fazer com esse código, entendeu? Pelo amor de Deus, eu fiquei um pouco preocupado. Enquanto você não sabe onde você vai enfiar esse código, eu vou contar uma história hoje. Ah, vai ter história hoje? Poxa, Imagina! amigo! Hoje é a história da Belle, né? Como você já bem disse. Ah, é mesmo. Ela já esqueceu, ela tá tão Gente, eu tô animada tão- com o segredo. Juro, eu tô tão empolgada. E eu sou muito ruim de guardar segredo. Então eu tô aqui tentando não falar demais. Mas, Bah, ó, a Vamos lá. história da Belle é uma história muito emocionante, é uma história muito bonita. A Belle, o que todo mundo precisa saber, ela era fã, ela era não, né? Ela é fã absoluta e suprema de Michael Jackson. Quem não é, né? Maravilhoso, né? Aplausos, por favor. Acorda, Tô Mertoca. atrasado. Ê! Bom, mas vamos voltar no tempo, né? Essa história começou lá em 93. A Belle tinha 13 anos e ela sempre foi alucinada, Uma apaixonada. garotinha, gente. Apenas uma garotinha. Como diria Cássia Eller. E aí, Fã de Michael. Muito fã. fã de Michael. E ela acompanhava ele pela TV, na época, as revistas, jornal, tudo. Devia ser daquele jeito, né? Que guarda revista, guarda pôster. Ah, e daí tinha vai tudo. colecionando, né? Todos os itens. Só que assim, o Michael anunciou que ele vinha pro Brasil. E só pra situar vocês, essa história aconteceu ali no ABC Paulista, tá? Ela morava em São Bernardo. E o Michael anunciou que vinha pra cá fazer um show. E ela, obviamente, pediu pro pai dela, né? Pai, eu preciso ir no show do Michael. Tipo, não tem Sim, melhor chance, sim. né?
Aí ele falou, não, filha, você não vai. Porque o pai… Ai, que dó. Aí eu fiquei com dó. Mas assim, às vezes também não sei, se não tinha dinheiro, não tinha quem acompanhasse. Mas e é complicado, né? 13 aninhos, assim… Em 93. Em 93. Ai, não sei. Não, e assim, pra você, vamos falar a verdade aqui. Show grande, Bah. Você vai levar uma criança, um adolescente, você tem que ir junto. Então são 2 claro. ingressos. Se você for responsável, você acompanha. Exatamente. Então assim, são 2 ingressos, tem todo um rolê, tem uma agenda. Hoje ainda é mais fácil vir show internacional pro Brasil, né? Sim. Mas assim, tipo, Michael era um fenômeno, né? Qual a chance dela ver o Michael de pertinho? Mas em resumo, o pai não deixou, a mãe não autorizou. E ela falou, eu não acredito que eu não vou. E teve um rolê que ele ia pra um hotel também próximo, não foi? Sim, porque ele vinha pra São Paulo, né? E aí ele ficou hospedado. Será que pode falar o nome do hotel? Acho que pode, né? Pode, acho que todo mundo né? sabe. Se qualquer coisa, dá um Google e todo mundo vai saber onde ele ficou. No Tivoli Mofarrege, que fica ali na Alameda Santos. Não sei nem pronunciar. É um dos hotéis, um dos melhores Como hotéis de São Paulo. Fala de novo, pausadamente, por favor. Tivoli Mofarege. Ah, tá. É um nome meio árabe, talvez? Não sei. É que eu tinha entendido outra coisa. Tudo bem, vamos lá. Mas enfim, era só ler o roteiro que você saberia. Mas… Não li, gente, bacana. perdão. Eu conheço a história, assim. É o que eu tô importa. deixando você contar, mas eu Eu conheço vou a contar história. essa parte, a Bá vai continuar. Não, mas essa parte que eu sei. Teve aí… Então vai, conta aí do Tivoli. Ela queria pelo menos ir na frente do hotel, assim como todo bom fã faz. Ah, porque sempre eles Pra- acenam, né? De sim, algum lugar. sim. O Michael sempre fazia isso, né? Ai, já Ficava ali pensou, tá nas no lugar janelas, que ele inclusive. tá? Tem várias polêmicas nas janelas dos lugares, né? Sim. E ela queria ir até lá e ficar junto dos fãs também e tal. Tipo, pai, pelo menos no hotel, você deixa eu ir? Não, querida, também não vai rolar. Aí é tenso, né? Foram muitas frustrações seguidas, né, na verdade, assim, com relação a isso. Porque ela queria muito, ela amava de paixão, ela queria ir, daí ela pediu pro pai, não vai. E deixa eu ir, então não vai também. E daí foi isso. O Michael que daí veio, fez o show. Ela não viu, quer dizer, ela acompanhou tudo pela TV, Claro. os jornais que iam pontuando tudo. E viveu com isso, né? Fazer o quê? Em 96, aí eles passaram mais tempo, Tinha né? 16 anos, então. O Michael resolveu vir fazer o quê? Gravar Foi quando ele gravou com o clipe. Olodum. They Don't Care About Us. Ai, que ele gravou com o Olodum, gente. E aí, o que ela falou? Ela já tava grandinha. Ela falou, vou ter que ir Mas pra foi no Salvador. Rio daí, né? Salvador. Ele gravou nos dois, no Rio e em Salvador. Porque eu sei, porque isso tava na minha fala da peça, que ele gravou tanto em Salvador Tá, quanto deve no ser. Rio de Janeiro. Mas daí ela focou que ela tinha que ir pra Salvador. Favela Dona Marta no Rio de Janeiro. Pelo amor de Deus, é verdade. Desculpa, gente. É verdade. Mas daí, enfim, mas ele não vinha pra São Paulo, ela tinha que ir pra um desses lugares. Sim. É que eu acho que ela comentou mais Salvador, que acho que é onde ela mais focou. Só que em 96 não era tão simples igual hoje. Você entra lá no site, compra uma passagem, vai. E lembrando que ela ainda era menor de idade. E vamos combinar, né? Não era tão simples, mas ela tinha 16 anos. É. E eu tava olhando pra câmera ali, amigo, pra ela Ai, focar. ela tinha Não tinha 16 nada anos. atrás de você. Já fiquei O Bruno olhou preocupado. assustadíssimo. Tenso, se aparece um bicho aqui, eu abandono. Que eu dei o uma piscadinha pra episódio. câmera aqui, ó. Tô pegando as manhas da Mas câmera. enfim. Aí o pai dela não deixou de jeito nenhum. Porque ele falou, não deixei nem em São Paulo, que é do lado, né? São Bernardo de São Paulo. Mertoca fazendo barulho na nossa gravação? Não, você não quer terminar de Presta arrastar a atenção, cadeira? Que às vezes precisa Presta dar uma atenção, arrastada. por favor, né? Não pode mais nem se mexer. Não, pode se mexer sem bater a cadeira no chão, por favor. Mas enfim, ela não conseguiu, Bah. De novo, ela não conseguiu. Ai, gente do céu, que frustração. E ela era muito fã, não era tipo, eu gosto. Não, era fã número 1 dele. E aí conviveu com isso, né? De novo, né? Continuou acompanhando muito, vendo Sim, tudo. sempre. Cresceu, ficou adulta, casou. Linda, maravilhosa. Eu não conheço, desculpa. Eu conheci ela. Pra mim, essa fictícia é bem fictícia. É, pra Bahia, mas eu conheci ela. Ela é linda. Ah, você conhece ela? Conheci. Gente, de verdade, ela é muito linda, uma querida, uma fofa. De repente, começou a enaltecer do nada a Não fictícia. falou de ninguém, né, hoje na frente. Mas ela, assim, realmente uma querida, mas como você disse, né? Ela, né, cresceu, o tempo foi passando. E ela conheceu um cara no trabalho dela, que virou o marido dela. Casalzinho perfeito. Ele é o Ele amor também da é vida dela. fã do Michael. Também é fã, não como ela, porque acho que ninguém, talvez. Mas aí, né? Aí não dá pra comparar, mas ele gostava muito também. E aí, o marido é aquele marido, tipo o seu marido, que faz de tudo pra realizar os sonhos da Ai, esposa. gente, uma mania de ficar falando bem do Henrique. Deixa eu falar bem do Henrique, gente. O Henrique Ai, é gente, maravilhoso. depois quem segura ele? Tem O que falar. Henrique. Não pode falar na frente dele aqui, ele vai ouvir, todo mundo vai ouvir, os alunos dele vão ouvir. Aliás, oi, gente. Oi, pessoal, que é aluno do Rick.
Enfim. Segue a gente lá no epa.pod. A gente tem vários alunos do Rick que seguem muito a gente, tá? É importante Não, mas a o gente Rick exaltar. é maravilhoso. Já que a gente não exaltou ninguém no começo, Os vou aproveitar alunos pra do exaltar as Rick. pessoas. Vamos exaltar aí os alunos do Rick que seguem a gente no epa.pod. Fielmente. Me seguem, mandam mensagem comentando, comentam com o Rick, tá? Segue a gente, comenta tudo, por favor. Mas vamos lá. Eu chamei o marido dela de Carlos, né? E o Carlos fazia de tudo pra agradar. E ele chegou um dia pra ela e falou assim: Bel, a gente vai assistir o show do Michael lá em Las Vegas. A gente vai dar um jeito. Porque assim, eles trabalhavam no mesmo ambiente. E aí ele falou assim… E ambos gostavam de viajar muito, viu? Então ele falou assim, tava numa época de turnê, que ele ia fazer show em Vegas. E disse que nessa época, diz que era até o pessoal tava falando assim, mas que fiasco fazer show em Las Vegas, não sei o quê. Não era muito bem visto, que nem o Elvis, sabe? Quando foi. E aí, dane-se, ele falou, viu, vai ser maravilhoso, não sei o quê. Mas não deu certo, Ai, que de novo, gente! De novo. Agora que ela ia conseguir, né, com esse marido aí, que se ele for realmente como o Rick, é incrível. Pronto. Que daí ia levá-la, né, que ela não conseguiu com o pai, e daí de novo não deu certo. Ai, gente do céu, que dó da Bel, né? Sim, mas aí… Ela foi… A Bel trabalhada na superação, né? Porque daí ela foi, o tempo foi passando. Ela teve que viajar a trabalho e teve que ir pra Austrália, né? E ela tava resolvendo umas questões na Austrália. Tinha essa… Porque diferença de 12 a 13 horas de fuso horário. Então eles falavam, né? Se comunicavam de forma E a gente ruim. a gente tá falando de uma época que não tinha WhatsApp, né, gente? Não tinha, era anos 2000. Vamos combinar? O WhatsApp não existia, então Não. difícil, né? E aí ela Sem tava contar lá… que era caríssimo, né? Sim, dados, não imagina, nem tinha. Era tudo internet, era discado, gente. A gente é da época discado. E aí, um dia ela conseguiu falar com ele, por telefone. E ele só avisou, porque tinha que ser muito rápido. Era 1 minuto de ligação, era uma fortuna. E aí ele só falou pra ela assim, Bel, a gente vai no show do Michael Jackson em Londres. Ela falou, o quê? Como assim? Porque ele tinha anunciado a turnê de This Is It, que ia fazer pelo mundo. Iam ter 50 shows. E um deles, ele falou assim, eu vou dar um jeito. E ele, assim, ele conhecia a chefe, né? Porque eles trabalhavam tudo junto, né? Convenceu a chefe dela. E aí ele falou assim… Gente, então vamos pra Londres. Bora pra Londres. Pausa. Paramos aqui para dizer para vocês que a senha é forfé. Qual é a senha, Bruno? Forfé. Então, eles, tudo certo, né? Primeiro comprou o ingresso tá certo, gente, bora que bora. O resto a gente vai Como vendo. eles iam fazer passagem, essas coisas, eles foram realmente vendo depois. Chegou até a comprar passagem, parece que pro dia errado, ou achou que o show era num dia, a passagem pro outro. Teve uma confusão no meio disso tudo. Tinha as férias que ela não podia tirar, porque era o maior movimento do lugar que ela trabalhava. Mas ela conseguiu passar por todas as adversidades aí pra conseguirem… pra eles conseguirem ir. Tava tudo organizado pra viagem deles. Eles só estavam aguardando o dia. E daí ela estava lá trabalhando, ansiosíssima, inclusive pra isso, quando o celular dela começa a tocar, desesperadamente no trabalho, e ela vê que é o marido dela, tipo, próximo do horário de saída dela. Ela vê que é o marido dela, tocando. Ela tava trabalhando, não conseguia atender. Ela viu, inclusive, que ele tava ali fora, né? Porque dava pra ver pelo vidro, não é? Ou ele que via ela só. Tinha um lance desse. Não, os dois se viram. Os dois se viram. E daí ela, tipo, ai, você tá me vendo, né? Calma aí e tal. E ele ligando desesperadamente. Enfim, e ela acabou não atendendo, não foi isso? Ou ela chegou a atender? Não, ele ficou ligando antes pra ela. Ela não atendeu, porque ela tava ocupada. E depois que ela viu, ela falou, nossa, ele deve estar me esperando, deve estar bravo, não sei o quê. E daí, ela viu ele entrando. Ela falou, nossa, quer falar mesmo comigo, né? E daí, ele ficou com uma cara… Mas assim, ele tava sério, sério. E ela falou, tipo, nossa, Carlos, o que aconteceu, né? Sim. E aí, começou a tocar o telefone na mão dela. E era a chefe ligando. Aí ela falou assim, E é ele a fulana. sinalizou, né? Tipo, não atende e tal. Exatamente. Ela falou, não, minha chefe, como é que eu não vou atender? E atendeu. E aí, nisso, a chefe contando pra ela, falou assim, sinto muito, Bel, pelo que aconteceu com o Michael, que não sei o quê, nananana. Ela falou assim, como assim? Porque naquela época, não tinha o acesso que a gente tem hoje, que você abre o celular e vem todas as notícias, né? Você tinha que pesquisar, ver um jornal, enfim, assistir a TV, e ela tava trabalhando. E aí ela falou assim, ela comentou, sinto muito pela perda dele, né? Sim. Ela falou assim, como assim? O que tá acontecendo? E o marido, tipo, eu não queria que ela atendesse, porque ele queria falar com ela em casa. Não queria que ela soubesse dessa forma, né? E aí todo mundo do escritório começou, todo mundo sabia que ela era super fã. E aí todo mundo E que começou ela ia a no vir. show, né? Sim, todo mundo se movimentou de alguma forma pra isso acontecer.
E aí todo mundo começou a se solidarizar e ela não sabia o que estava acontecendo. E daí ela começou a ficar nervosa, enfim. Foi muito triste, gente. De novo, mais uma vez, nossa querida Bel não conseguiu aí ver o grande ídolo dela. Inclusive, fizeram a devolução do dinheiro. A Bel não quis o dinheiro dela de volta. Guardou o ingresso, guardou, né, tudo aquilo como uma recordação incrível. Mas essa história tem uma continuidade muito bonita, né, Bru? Sim, porque assim, tudo tinha a indicar que dessa vez era a última e não tinha mais o que fazer, né? De fato. Porém, olha isso que aconteceu se não é mágica. Em 2010, ela tinha que viajar pela empresa e ela acabou indo para os Estados Unidos, em Los Angeles, tinha que fazer visita em algumas… Enfim, acho que era filial, alguma coisa assim. E aí ela aproveitou, porque ela estava perto da região onde ficava Neverland. E ela falou, quero conhecer. E ela foi lá rapidamente, né? Encaixou na viagem, disse que sentiu uma energia muito forte e tal. E… até me arrepia pra falar, olha o que aconteceu. Depois disso, em casa, um belo dia, ela foi dormir, né? Como a gente faz todo dia, ou pelo menos espera-se que faça, né? E aí ela sonhou com o Michael. Olha que profundo. Ela sonhou com o Michael. Ele sentava na cama dela, pegava na mão dela e dizia assim, tá tudo bem, eu tô aqui com você. E aí diz que ela não sabia, no sonho, né? Ela falava assim, eu sentia uma emoção, porque assim, ele tava ali. E aí, quando ela acordou, ela entendeu que não era só um sonho. Então, eu sei que talvez pra muita gente isso possa parecer, não, ela tá, né? Não é comum isso, ela mas… encontrou, finalmente ela conseguiu se encontrar com ele. Ele foi mesmo até que ela. seja através do sonho aí, né? E desse momento que eles conseguiram se encontrar. E ela sentia essa conexão mesmo com ele, né? Sim, então Bonito, assim, bonito. foi muito lindo. Ela falou que ela arrepiava, ela ficou com aquele sentimento de plenitude, assim, por muito tempo. De que finalmente ela conseguiu encontrar o ídolo, né? E assim, apesar das adversidades, né? É uma história que eu particularmente acho muito triste, porque ela não conseguiu, né, por muitas vezes fazer. Mas ela conseguiu algo, ela atingiu um lugar ali muito especial. E assim, depois ela teve outros sonhos ainda com ele e tudo mais. Mas ela falou que guarda isso pra sempre, porque foi muito emocionante. Embora hoje ela se contenha um pouco, viu, ela prefere não ouvir tanto, não ver tantas coisas dele. Mas ela tem um mundo de coisas do Michael. Ela é muito fã. E assim, ela se emociona muito quando conta E ela isso. mandou essa história aqui pra gente poder registrar esse momento tão especial Sim. pra ela, pra sempre aqui. Pra quem quiser conhecer e saber um pouquinho mais. Mas nossa fictícia é super fictícia. Michael não. Michael é Michael mesmo, para todos nós, para sempre. Ai, deixa eu só contar mais um detalhe, já que no comentário eu vou fazer outra fofoca que foge da história. Você não sabe o que acontece. A empresa que ela trabalha faz alguns eventos, né? E esses eventos acontecem no Tivoli Moffarege. E ela fala que todo ano, quando ela vai nesses eventos, ela sente um arrepio absurdo. Ela sente a presença do Michael. É surreal essa história, assim. É muito, muito interessante, muito emocionante, né? Mas… se você tem uma história… Pode falar, amigo. Mas, se você também tem uma história tão emocionante, tão bonita quanto essa, manda pra gente no nosso e-mail em paposdearanha@gmail.com ou através das nossas redes. Epa.pod. E, agora voltando, vamos mudar um pouquinho a chavinha aqui, voltando no nosso segredo, voltando na nossa senha, que a Bá soltou essa senha aqui, com um R forçado no meio. Não é R forçado, não. É R de Sorocaba mesmo. Não Conta pro pessoal o que eles fazem com essa senha, onde que eles enfiam essa senha. Pessoal, vou contar pra você onde você vai enfiar essa senha e que benefício você vai ter com isso. Que conta estranha. Essa senha que você ouviu nesse nosso episódio, você vai mandar pra gente na nossa DM do nosso Insta, que é o epa.pod. Manda pra gente na DM. Quem mandar essa senha pra gente vai ser colocado nos nossos melhores amigos do Insta. Aí! Lá a gente vai começar a dar algumas pistas pra vocês dessa surpresa, desse acontecimento, dessa revolução pela qual o EPA vai passar aí nos próximos momentos. Pera lá, Bá. Revelei, hein? Falei, hein? Vai acontecer coisa legal, mas a gente não pensa que a gente vai entregar de bandeja, não. Vocês vão ter que ver lá pra entender o que tá acontecendo, mas garanto que vocês vão gostar, hein, gente?